Se você não acredita que análise de dados é para você, este vídeo é para te mostrar que é muito possível, mesmo você não tendo ótimas condições financeiras, não sendo alguém nerd, inteligente e muito menos com boa aparência. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como eu descobri análise de dados, mudei minha carreira e nunca mais voltei para a área operacional. Tudo isso e muito mais logo após a nossa vinheta! Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruce Fonseca, sou especialista em Business Intelligence, trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos há 2 anos. Também sou professor de Power BI, SQL e Python para análise de dados e criei esse canal para deixar você muito bem informado do nosso universo da análise de dados. Então se você quiser apoiar o meu trabalho, já esmaga o botão do like aqui embaixo e se inscreva no canal para se manter sempre muito bem informado. E agora vamos para o vídeo. Galera, e olha só, eu sempre fui uma pessoa muito medíocre. Medíocre é aquela pessoa ali muito mediana mesmo ali, né? Uma pessoa sem sal ali, digamos assim. Porque na escola eu não era um bom aluno, eu não era um dos piores alunos e também não era dos melhores alunos. Eu estudava basicamente para passar dia, né? Aquele aluno nota C, no máximo B, tá ótimo ali e por aí vai. Eu nunca fui bom no futebol, eu nunca fui aquele jogador que era o primeiro a ser escolhido. Eu também não era bom de briga, geralmente eu apanhava dos caras maiores na escola. E como eu zoava muito, provocava muito, eu acho que eu acabava até apanhando com uma frequência maior do que a maioria das pessoas. Então basicamente eu sempre fui aquele aluno medíocre, mediano, alguém que não se destacava nem por boas e nem por más coisas no dia a dia escolar ali. Até eu ter que trabalhar. E quando você não é uma pessoa, digamos assim, abençoado por natureza, alguém que se destaca naturalmente em algumas coisas, você precisa desenrolar, né? Ou seja, você precisa correr atrás desse prejuízo aí, desse benefício que você não recebeu da vida, não é mesmo? E foi o que eu fui fazer. Então, quando eu vi que eu tinha a possibilidade de ganhar um dinheiro, ali com os meus 12, 13 anos, eu fui ajudar a minha mãe a fazer costura. A minha mãe é costureira até hoje. Depois eu fui carpir quintal, porque eu tinha vergonha de costurar, porque o pessoal me zoava na escola. E depois, quando eu fiz 18 anos, eu fui trabalhar de auxiliar de logística na mesma fábrica que o meu pai trabalha até hoje em dia. Inclusive, ele está lá há quase 40 anos e eu durei uns 4 anos nessa fábrica. Eu não era tão bom assim. Mas vocês vão ver que o meu desligamento dessa empresa, ou eu ter sido desligado dessa empresa, acabou contribuindo muito para o meu sucesso. Porque quando eu comecei lá, como auxiliar de logística, basicamente o meu serviço era empurrar pallet, guardar material, embalar material, martelar o dedo, apostar corrida de paleteira quando o chefe não estava. Era um serviço totalmente operacional, você não precisava pensar, você tinha que operar. E era muito calor, pessoal. Era uma fábrica que produzia plástico e o plástico ele precisa ser derretido lá, os polímeros, copolímeros misturado lá para fazer o filme e por aí vai, né? Então era um lugar quente, não chegava a ser insalubre, mas era um pouquinho perigoso e não era um lugar que você tinha reconhecimento, porque você era alguém operacional, você simplesmente não fazia nada demais ali. Quando você era um operador bom, normalmente é porque você era um operador muito rápido, que fazia as coisas certas e por aí vai, mas nada disso fazia você se destacar, porque você não conseguia sair ali muito e fazer algo excepcional, se é que vocês me entendem. Mas eu olhava o pessoal da expedição lá, eles tinham uma salinha deles ali, né, trabalhavam perto da gente, e você vê que era uma galera mais feliz ali, né, eles trabalhavam no ar-condicionado, você olhava lá dentro todo mundo de socialzinho, o pessoal tomando café, dando risada, né, você olhava assim e falava, puxa vida, né, eu quero trabalhar ali, eu quero, né, ter uma camisetinha social, pá, né, quero passar por isso, quero viver isso, né. E aí um dia eu perguntei pro meu pai, e meu pai falou assim, não filho, você tem que estudar sistemas. Eu falei, sistemas? Ah, tá. Então vou estudar sistemas então, né, para trabalhar com programação. Então isso era em 2005, eu me inscrevi no curso de sistemas de informação, comecei a estudar. E por eu começar a estudar, verem de eu estar fazendo uma faculdade ali, isso já me deu um destaque ali na equipe operacional. E aí o pessoal levou eu para trabalhar na expedição ali, para ajudar eles a fazer algumas burocracias ali de devolução, coisa e tal. Até que eu era terceiro nessa empresa, né? E depois eu fui aprovado e fui efetivado indo trabalhar dentro dessa salinha aí de socialzinho. Ou seja, cheguei ali com 20 anos de idade e cheguei ali no meu objetivo de vida. E aí, por causa desses meus conhecimentos de programação que eu estava adquirindo na época, fazendo sistemas, eu sempre acabava ajudando muito o pessoal com relatórios, com macros,
VBA, foi algo que eu fui desenvolvendo ali, mas eu não tinha uma visão da análise de dados em si. Eles pediam para eu fazer um relatório, mas para mim era extrair dados, até porque análise de dados não era algo tão desenvolvido naquela época, né? 2006, 2007, até 2009 eu trabalhei nessa empresa, 2004 ou 2005 até 2009, mais ou menos. É alguma coisa assim. Então, só de eu conseguir extrair informações, manipular essas informações e fazer alguns relatórios simples com os gráficos 3D no Excel ali, já era quase um semideus ali, né? Então, esses foram os meus primeiros contatos com análise de dados, fazer alguns relatórios de faturamento, carregamento, descarregamento, devolução e por aí vai, coisas de logística e faturamento. E eu fui desligado dessa empresa em 2009, fiquei um tempo parado, depois eu entrei em uma outra empresa ainda em 2009, e nessa outra empresa eu acabei tendo um contato maior, porque era uma empresa que estava iniciando as suas atividades em Sorocaba, era uma empresa muito grande, é uma empresa muito grande, uma montadora de colheitadeiras muito forte no cenário internacional. E ali eu vi que as pessoas precisavam de muitas análises mesmo. Eles queriam saber os materiais, queriam saber a utilização dos materiais, queriam fazer simulações para saber se o material em estoque mais o material em trânsito iria atender à produção. E isso acabava me demandando mais trabalho, mas eu ainda estava na equipe operacional. Eu estava basicamente ajudando o pessoal ali a descarregar caminhão. Eu era responsável pelo sistema de gerenciamento do warehouse, que é um WMS, né? Warehouse Management System. Eu descarregava um caminhão, carregava um caminhão, fazia uma nota fiscal, ou seja, a fábrica estava começando, mesmo sendo uma fábrica muito grande, e eu acabava tendo que fazer ali todas as funções da logística. Isso acabava me incomodando um pouco, porque eu queria ser o cara de sistema apenas, eu queria deixar de usar a bota de aço de novo, queria voltar para o escritório ali com a minha camisetinha social, porque depois que eu fui desligado, basicamente eu voltei um passo atrás e virei operador de logística, mas continuei dando suporte para o pessoal. Aí eu falei assim, eu não vou conseguir ser promovido aqui, eu queria ser analista de logística, eles não vão me passar para análise de logística, então eu preciso estudar, me qualificar e arrumar outro emprego, sair fora daqui, né? E foi o que eu fiz. Eu fui estudar em São Paulo, já contei com mais detalhes para vocês, e lá em São Paulo eu comecei a fazer networking nesses cursos, e esses networks, né, comecei a ter amigos ali que trabalhavam em empresas de análise de dados, então eu fui aprender Excel, VBA, SQL, fui aprimorar porque eu já usava essas coisas, né? Mas comecei a fazer treinamentos mais avançados. E aí o pessoal falou assim, você precisa trabalhar mais com BI. BI é a onda do momento. Isso era 2010, 2011. E eu comecei a me especializar em BI. Primeiro eu fiz todos os cursos de SQL Server da Microsoft. Depois eu fiz os cursos de BI, que é o Analysis, Reporting e Integration Services. E logo na sequência, quando eu fiz o meu primeiro curso de SQL, eu já arrumei um trabalho em São Paulo para ser consultor no Santander na área de incentivos e campanhas. Então, no Santander, eu precisava fazer muita validação de dados. Como era um setor de incentivos e campanhas, o gerente lá da filial, sei lá, de São Paulo, de Sorocaba, qualquer filial, por exemplo, ou agência, ele achava que não estava correto a premiação dele, a remuneração, o incentivo, a campanha dele. Então ele fazia algumas questões, ou ele ou ela, né? E basicamente consultando dados eu respondia essas questões. Eu comecei a gostar bastante disso, mas logo assim, algumas semanas depois, meu chefe chegou e falou assim, fechei uma empresa nova pra gente, eu preciso de alguém que tenha coragem de ir comigo para começar o nosso trabalho na Lenovo. Então eu falei assim, eu vou lá também, né? Eu falei assim, chefe, deixa comigo, eu vou lá com você na Lenovo. E aí era ali na Vila Olímpia, em São Paulo, naquele prédio grandão do Santander, que fica ali na Marginal Pinheiros. A gente saiu andando e foi até a rua Funchal ali. E a gente entrou no prédio onde era a administração da Lenovo. E ali eu já conversei com o pessoal, ele me apresentou. E aí uns dias depois eu já estava trabalhando com eles ali. E esse setor que eu fui trabalhar era o setor financeiro da Lenovo e foi excelente para mim porque nesse setor eu via como a Lenovo investia dinheiro no Brasil para ganhar mercado. Então, basicamente, claro que eu não posso contar a estratégia aqui, mas basicamente eu via toda a estratégia financeira da Lenovo para ela crescer em relação aos concorrentes brasileiros, digamos assim. E isso gerava uma série de demandas para mim, para eu fazer distribuição
desses valores. Ou seja, um gerente de marketing fazia um investimento e ele criava regras de distribuição de valores junto com o pessoal do financeiro. Aí essas duas figuras chegavam até mim e falavam assim: Bruce, a gente precisa que você crie uma regra de validação e faça a distribuição desses valores assim, para cair proporcionalmente para setor, função, gerente e por aí vai. Então, basicamente, eu utilizava muito SQL, muita programação para fazer essas validações e entregar os relatórios de fechamento para o financeiro consolidado. E uma coisa que eu fiz também foi automatizar esse processo de fechamento do financeiro deles, porque eu lembro que a gente virava a noite fechando e depois de 2 meses eu consegui automatizar toda essa consolidação dos dados e a gente passou a sair em horário normal de trabalho. Então, a gente não virava madrugada mais com as macros e SQL que eu fiz lá para o pessoal. Isso foi excelente para mim. E aí eu fiquei alguns meses nessa consultoria, passei pelo Santander, pela Lenovo, e de alguma forma eu sentia que eu não era parte do time, né? Eu não me sentia tão feliz sendo consultor, porque eu, sendo um prestador de serviço, eu não via que meu serviço realmente agregava valor. Eu estava ali para fazer uma função e quando eu acabasse a função, eu poderia perder o meu emprego a qualquer momento ali se eu não arrumasse outro. Então eu falei assim, preciso ir para o mercado e arrumar outro trabalho. Fui para o mercado e consegui um trabalho na Sky. E, gente, marca esse ponto da Sky. A Sky foi a grande virada na minha vida. Olha, a gente já estava em 2012, eu já estava trabalhando só com análise de dados, estava trabalhando naqueles escritórios bonitos que tem ali perto da Berrini, Vila Olímpia, ali perto da Marginal Pinheiros, já estava com um salário legal, já trabalhava com dados o dia todo, era o dia todo utilizando minha lógica de programação, meu SQL, e também utilizava Excel e macros VBA para automatizar os relatórios ali do pessoal do financeiro. Eu estava sempre ajudando, dando suporte para todo mundo ali. E aí quando eu fui fazer a entrevista na Sky, eu lembro que primeiro eu conversei com o RH foi muito bacana, depois eu conversei com a gestora, que era a minha coordenadora, que acredito que está lá até hoje. E depois eu conversei com o gerente da vaga. E no dia de conversar com o gerente da vaga, foi interessante que onde eu pegava o ônibus, travou. E aí eu tive que subir uma baita avenidona ali, que é aquela avenidona final da São Silvestre, é Luiz Almeida, Luiz alguma coisa, eu não lembro. E eu tive que subir correndo ela para pegar um ônibus lá em cima na Avenida Paulista, que eu morava em São Paulo, para poder chegar na entrevista. E o legal é que eu cheguei todo suado na entrevista, acho que tava até meio fedendo um pouco, sabe? Cheguei muito desconfortável lá, cheguei pedindo desculpa para eles, né? Eu tinha cabelo na época ainda, cabelo tudo bagunçado, assim, né? Aí eles deram risada, né? Foi até bom pra quebrar o gelo, assim, né? Mas acho que não tava muito legal, assim, né? Porque corri pra caramba ali, né? Mas ele me deu uma planilha. E essa planilha tinha um resultado de todas as filiais, de alguns períodos. E ele pediu para eu fazer algumas análises, né? E quando eu olhei aquilo ali, eu falei, deixa eu buscar alguns outliers primeiro, né? Então eu vi que tinha uma regional que performava muito bem e tinha um segmento que performava muito mal para todas as regionais, né? Então eu levantei alguns pontos, fiz alguns comentários, ele me deu uma folha impressa mesmo, e falou assim, usa do jeito que você quiser aí, e depois vamos lá bater um papo. E aí, depois que eu terminei de fazer minhas anotações, a gente foi para a reunião ali, e eu fui muito bem ali na entrevista com ele gostou bastante de mim, né? Eu consegui extrair alguns insights ali, fui contratado, fui trabalhar nessa empresa. E quando eu cheguei lá na Sky, a gestora fez uma coisa bem legal. Ela fez eu fazer uma integração com outros setores. Então, eu fui fazer uma integração com a área de supply chain, que é a área que comprava os equipamentos para a gente conseguir instalar nos clientes, que era a Sky de televisão mesmo, né? Me mandou conversar com o pessoal de serviços, que era aquele pessoal que instalava o produto na casa da pessoa. Então eu fui até uma filial da Sky, onde saía os caras lá, cheio de Fiat Uno com escada no teto, sabe? Que era aquele pessoal que ia instalar as antenas das pessoas, para conhecer a empresa. E aí, uma dessas integrações, eu fui conversar com o pessoal de vendas. E até hoje eu lembro que essa foi uma das melhores reuniões, foi o que mais me motivou a trabalhar com análise de dados. Mas é análise de dados, não é manipular dados, é fazer análise de dados mesmo. E qual é o impacto que a análise de dados faz no dia a dia de um profissional. Isso porque basicamente eu fui conversar com um gerente de vendas e estava o estagiário dele junto. E aí, o que aconteceu? Ele levou eu para
ir lá numa filial, daí chegou na filial, ele mostrou como que o gerente da filial trabalhava. E basicamente, pessoal, a gente tinha uma meta macro de vender, sei lá, 200 mil assinaturas por mês. E essas 200 mil assinaturas, elas só se completavam quando a gente fazia a instalação. Então, a venda, ela era basicamente casada à instalação. Eu só finalizava a minha venda quando eu instalava para o cliente o aparelho. E esse gerente de vendas me levou para conhecer como era feita a instalação, como ele fazia a venda, me levou para conversar com um vendedor, para eu entender como que funcionava todo aquele fluxo, e ele me mostrou toda a lógica que ele utilizava para as vendas dele. Então ele era um gerente ali de uma regional, e aí ele tinha o target dele, a empresa tinha o target que distribuía por gerentes de regiões, que depois distribuía por gerentes de outras pequenas regiões, e assim por diante, até chegar no nível do vendedor. Ou seja, todo mundo tinha um target. E eu olhando aquilo, ele explicando para mim, eu falei assim, cara, não tem como dar errado isso, né? Porque olha só, você sabe que você tem que, se você é um vendedor, você tem que vender 100 por mês. 100 por mês é umas 4 ou 5 por dias úteis, mais ou menos, tá bom, pessoal? Se você pensar que o mês tem 22 a 26 dias úteis, se você trabalhar aos sábados também por mês, você teria que vender entre 4 e 5 assinaturas por dia, dependendo de quantos dias você trabalhasse ali por semana ou por mês. Então, o que você fazia? Basicamente uma análise de month to date, que é aquela análise que você valida o acumulado do dia. E nesse month to date, a gente conseguia ver, olha, eu estou no dia 15. No dia 15, eu precisava ter já 50 aparelhos vendidos. Quantos aparelhos eu já vendi? Ah, eu já vendi 50. Então, estoquei. Ah, eu vendi 45? Gente, eu estou com um débito de 5 aparelhos. Vamos correr atrás. E é legal que eles não esperavam chegar ao final do mês. O acompanhamento era diário. A gente via a meta diária de cada um e cada um corria para atender a sua meta diária de vendas. E aí isso acontecia com o vice-presidente de vendas, depois com os diretores abaixo dele, os diretores com os gerentes, coordenadores, supervisores, vendedores e por aí vai. Todo mundo tinha meta. Quando eu vi eles utilizarem de verdade isso no dia a dia, me deu um estalo assim, falei assim, meu, olha só, cara, aqui eles realmente utilizam a meta e fazem ela bater, porque antes disso, meta era alguma coisa para nunca ser alcançado. O pessoal colocava uma meta lá e falava, vamos correr atrás aqui, time, vamos se esforçar, e por aí vai. E lá na Sky não. Além deles utilizarem um modelo para fazer uma previsão de vendas, para você colocar uma meta, algo tangível, algo que era possível de alcançar, eles detalhavam essa meta por regiões, por dia, por semana e por aí vai. Ou seja, você tem uma granularidade muito grande de metas para você conseguir acompanhar por pessoa, por região, por filial, por dia, por mês e por aí vai. Ou seja, a meta era o direcionamento de venda deles. E quando a meta não estava muito bem ajustada, a gente precisava fazer análises mais detalhadas, até para descobrir se a gente não estava colocando algumas metas que não eram possíveis de serem alcançadas pela equipe de vendas. E, gente, era um grande volume de dados, porque basicamente vendia 200 mil assinaturas por mês, então todo mês a sua base de dados tinha ali 200 novas assinaturas e por aí vai. A gente utilizava o Integration Service para fazer toda essa manipulação dos dados, utilizava muito SQL, Access e VBA, e depois fazia um e-mail e enviava esses resultados para todo mundo em uma planilha de Excel. Pessoal, em uma planilha de Excel, a gente conseguia analisar os dados com uma granularidade muito alta, ou seja, cada um sabia certinho o que tinha que fazer, o que tinha a vender para bater a meta no final do mês. E isso que eu estou falando para você agora, eu poderia ter lido em qualquer livro que fale sobre metas, sobre granularidade, sobre detalhamento ou algo parecido. Qualquer um que falasse sobre planejamento ia conseguir explicar isso para mim. Mas quando eu vi isso na prática, no dia a dia, eu vi alguém utilizando isso, fez total sentido para mim. E fazia tanto sentido que quando eu atualizava os relatórios diariamente ali, antes de enviar para os gerentes, para os vendedores, eu já comparava se os valores estavam dentro da meta e utilizava isso como parâmetro para saber se o meu trabalho estava correto mesmo. Ou seja, se os valores que eu processei ali, atualizei, estavam próximos da meta, então muito provavelmente estavam corretos. Agora, se estavam distantes da meta, geralmente eu precisava fazer uma investigação para validar se aquela informação estava correta e aí sim publicar esses dados. E teve uma história muito interessante em 2012, não foi legal porque está envolvido com tragédia,
porque uma vez eu cheguei numa segunda-feira, muita chuva em São Paulo, Rio de Janeiro principalmente, atualizei meus relatórios ali e eu vi e falei assim, nossa, o que aconteceu com o Rio de Janeiro? Não fez nada. Falei, não, vou rodar de novo. Daí eu rodei de novo, validei. Falei, meu, tem poucas linhas no banco de dados, né? Vou falar com o pessoal da integração. Daí liguei lá, né, o analista de ETL na época. Falei lá com ele, ele falou, não, Bruce, tá certo, é isso aí mesmo. Daí eu falei, não, deixa eu validar no sistema então, né? No ERP. Abri o sistema, ela falou, meu, tem pouco, não, tem alguma coisa errada aqui, né? Algo não está certo. Aí eu liguei para o gerente daquela região ali, que estava muito distante da meta. E quando eu falei com ele, ele falou assim, não é, Bruce, aqui choveu muito aqui no Rio de Janeiro. Aí choveu, distribuiu algumas torres de alimentação de energia, não tem acesso para os veículos chegar, a gente não está conseguindo fazer a instalação. E a venda, ela só é completa quando a gente faz a instalação do produto. Eu falei, ah, cara, lembrei. E isso, pessoal, acho que foi no comecinho de 2013 ou finalzinho de 2012, sabe final de ano, que sempre chove muito no Rio de Janeiro, lá na região dos lagos, ali na região serrana do Rio de Janeiro, e aí cai ali em Angra dos Reis, toda aquela parte ali, né, chove muito, e aí sempre tem problemas naturais ali, né, muita chuva, desliza. Foi até um ano que o Zeca Pagodinho tinha um quadriciclo, daí ele ia lá, subia o morro com o quadriciclo dele, ajudava as pessoas, depois ele voltava, levava mantimento, ajudou ativamente ali a salvar muitas pessoas, ali, apesar de eu não gostar nem de samba, nem do Zeca Pagodinho, mas ele ajudou muitas pessoas. E basicamente, depois que eu passei por essas experiências, pessoal, é como se eu tivesse entendido o sentido da análise de dados. Ou seja, eu vi que realmente a análise de dados ela tem um propósito de agregar valor para a área que precisa dessa análise de dados. Por exemplo, com as minhas análises, eu conseguia direcionar o pessoal e eles conseguiam saber se estavam ali dentro da meta diária deles, por região, por localização e por aí vai. Com a análise de dados, eles conseguiam se motivar dia a dia ali para bater as metas da empresa. E tem mais, e essas metas elas não eram calculadas de qualquer jeito. Não era um número aleatório, era um número baseado em algo tangível, algo que era possível de alcançar, utilizando uma regressão linear que a gente fazia ali, basicamente um aprendizado de máquina, que tinha muitas variáveis, como dia da semana, dia do mês, primeiro dia do mês, qual dia da semana, qual o mês do ano, e por aí vai. Tudo isso pesava, e cada um desses dias tinha um peso diferente para a gente saber quanto cada um tinha que vender por dia. Então, olhando tudo isso, eu vi que a análise de dados, eu vi de uma forma prática, eu vi na vida real, que a análise de dados ela tinha propósito ali para mim. E isso me brilhou os olhos e eu falei assim, meu, é com isso que eu realmente quero trabalhar o resto da minha vida. E é isso que eu tenho feito até hoje. Em todos os setores que eu tenho trabalhado, tenho servido de suporte para os gestores tomarem decisões, ajudando as pessoas a entenderem melhor as suas informações e utilizar a análise de dados na tomada de decisão ali para tomar decisões baseadas em dados. Então, a análise de dados me pegou quando eu fui passar o dia aí com esse gerente que me apresentou a análise de dados, como ele usava a análise de dados, ou nesse dia aí que o Zeca Pagodinho salvou um monte de gente e eu consegui entender que a análise de dados não é só rodar um relatório. A análise de dados você tem que saber que aquele dado tem que agregar algo. Por trás daquele número tem uma história que você conta, que você explica aquele número. E quando você percebe que isso traz propósito ao seu dia, que o que você faz é legal, é algo que ajuda outras pessoas, que agrega valor, aí você vai querer sempre trabalhar com análise de dados. Então, é por isso que a análise de dados me pegou, vendo experiências, vivendo essas coisas e muitas outras histórias eu tenho para contar aqui, porque desde que aconteceram essas histórias já foram aí pelo menos 12 anos, então tem muito mais histórias, mas seria muito legal poder contar elas num boteco, assim, aquele bate-papo descontraído ali. Tem muita história para contar utilizando a análise de dados. Beleza, pessoal? Foi assim que eu descobri a análise de dados, mudei de carreira e mudei de vida também. Muito obrigado por chegar até aqui. Se gostou, deixa um comentário aí, que eu vou ficar muito feliz de responder, beleza? Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau. Valeu!